E daqui a gente vai para o Agri Tendências. Ao vivo com Silmar César Miller e as informações sobre economia e mercado de commodities agrícolas antes de outros assuntos. Bom dia, Silmar. Bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do canal Terra Viva. Boa semana para todos nós. Vamos lá, o que temos para começar a semana? Bom, Otávio, hoje é feriado dos Estados Unidos, é o dia do presidente, President's Day. Lá tem dia do presidente também, aqui não tem, né? É feriado importante. Aí o pessoal emenda lá com o final de semana. Bolsas não funcionam na segunda-feira, nem em Chicago, nem em Nova York. O mercado internacional fica ó, sem referências para as principais e preços para as principais commodities agrícolas que são negociadas nessas bolsas internacionais. Então, o mercado basicamente restrito aqui aos acontecimentos internos. Estou vendo aqui no mercado financeiro no Brasil, dólar operando com leve queda agora há pouco, 0,2%, R$ 4,96 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, o mercado de ações na B3, com queda também, 0,5%. Também boa parte também pela falta de referência das bolsas de ações nos Estados Unidos, pelo feriado. Petróleo tipo Brent, que é negociado em Londres, esse sim, mercado funcionando, queda de 0,3% nesse momento, 83 dólares e 20 centavos o barril. Bolsas internacionais, Bolsa de Xangai voltou a funcionar na China, depois do feriadão chinês, o Ano Novo Lunar, que durou toda a semana passada. China volta ao trabalho nessa segunda-feira, finalmente. Bolsa de Xangai fechando em alta, refletindo talvez alguma expectativa de melhora na economia chinesa, que andou meio mal, anda ainda, né? Tanto cambaleante nesse início de ano. Bolsa de Xangai subindo 1,6%, não é pouca coisa. Já na Europa, o mercado operando negativo. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, as principais bolsas europeias, com queda de 0,4%. Esses são alguns indicadores desse início de semana, Tavinho, considerando o feriado nos Estados Unidos, portanto, pouco movimento de negócio, tanto no mercado de ações quanto no mercado de commodities agrícolas. Tavinho. Aqui também é o dia do presidente, né? O dia que o presidente foi considerado persona não grata em Israel, depois de dizer que os atos de Israel contra o Hamas na Cisjordânia são iguaizinhos aos de Hitler contra os judeus. Pegou mal, hein? Pegou muito mal e vem na sequência. Até alguns comentaristas aí no UOL estão escrevendo. As declarações dão a impressão que o presidente é antissemita. E, coincidentemente, há algum tempo atrás, bem pouco tempo aí, nós tivemos a declaração de um desapropriado do PT, o Zé Genuíno, que esse não faz mais nada, já foi presidente do PT, mas hoje em dia... Aliás, sumiu depois daqueles escândalos lá de Minas, ele desapareceu depois, né, do Watergate mineiro lá. E aí agora reapareceu algumas semanas atrás aí para fazer declarações semelhantes a essa. Mas que coisa, hein, Silmar? Que falta de diplomacia e de cuidados. Declarações internacionais é bom levar algo escrito, né, também. Os discursos que o Lula faz por escrito até que saem bem. Quando ele tenta de improvisar, acontece esses deslizes aí e acaba complicando a vida dele e do próprio país aqui no Brasil, né? Importante sempre levar em consideração a importância da própria atividade de descendentes de israelitas aqui no próprio Brasil, né? Importância econômica grande, e isso pode levar, por exemplo, a eventualidade de algum boicote a produtos brasileiros. Ou seja, pegou muito mal e agora tem gente até pensando em entrar com um processo de impeachment no Congresso. A oposição está se articulando para aproveitar a oportunidade para tentar derrubar o presidente. É claro que isso não vai muito longe, mas tudo isso gerou consequências de todo tipo, né, Tavinho? Ou seja, todas elas negativas. Felizmente, é uma falta de diplomacia que tem outro tipo de comprometimento geral e que mancha aí a imagem do Brasil, um país que foi um dos responsáveis, inclusive, pela criação do Estado de Israel, né? Porque o embaixador brasileiro era o presidente da ONU e ele fomentou a criação do Estado de Israel e a divisão daquela área. E aí a gente começa a ter uns tropeços desses aí, quando o nazismo ainda está tentando sobreviver em alguns pontos do mundo, né? Com alguns grupos aí que são pró-Hitler e pró-nazistas, e aí não se esperava esse tipo de declaração
de pessoas que estão em alto escalão, né? Principalmente do Brasil, que tem Israel como um grande parceiro, assim como os países árabes e os palestinos também. O Brasil é laico, né? Podemos dizer que o Brasil é neutro. O Brasil sempre se posicionou de forma neutra, nunca tomou esse tipo de posição, nem a favor nem contra ninguém. A posição do Brasil, e é a nossa aqui também, que a gente sempre comenta. Não temos que ter inimigo nem amigo, nós temos que ter comércio internacional. Somos amigos de todo mundo, somos inimigos de ninguém. Para quê, né? Infelizmente, aí a consequência. Bom, IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Brasil, avançou 0,82%. O que você diz? É uma prévia do PIB do ano passado, esses são os dados de dezembro, ainda é uma estimativa, né, que sempre sai antes da divulgação dos dados oficiais do IBGE, que deve sair agora no final do mês. É uma prévia do PIB do ano passado. A expectativa aqui, segundo esse índice do IBCBR, de um crescimento de 0,82 em dezembro, dependendo da fonte aqui veio um pouco acima, um pouco abaixo das expectativas. Agora, se comparar com dezembro do ano passado, veio bem acima da expectativa aqui, 1,36%, quando a expectativa nesse sentido era de 0,70%. Isso significa que o ano termina com um PIB acumulado aqui de 2,45%. Está mais ou menos dentro daquilo que vinha sendo antevisto aqui pelos especialistas consultados pelo Boletim Fox, por exemplo, do próprio Banco Central. Ou seja, cerca de 2,5% o crescimento do ano passado, que foi um bom crescimento. Infelizmente, o pessoal não está acreditando que se repita esse ano. O governo, sim, acha que dá para repetir a dose, com crescimento de 2% em 2024, mas no mercado, a expectativa mais otimista está 1,7%, e olhe lá. De qualquer forma, esse índice do ano passado parece que vai se confirmar realmente, a partir dessa prévia do Banco Central, vai se confirmar exatamente nesses níveis, o que é uma boa notícia, né, também. Mas o que vai se confirmando sempre e cada vez mais são os bons números das exportações do agronegócio brasileiro. Janeiro aí de novo, pimba! Foi um recorde em janeiro, né? Explicado em boa parte pelo volume, não tanto quanto a preços, mas pelo volume das exportações. Bom lembrar que sobrou muita soja, por exemplo, do ano passado, para embarcar ainda em janeiro. A safra foi recorde, a colheita atrasou um pouco lá em janeiro do ano passado, então foram empurradas as exportações, os embarques cada vez mais para frente. Então sobrou um bom saldo ainda para ser embarcado no mês de janeiro, foram 2.850.000 toneladas de soja, o que é incomum. Isso foi 240% acima de janeiro do ano passado, falando em volume. E a receita bateu lá em 2 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, uma coisa um tanto fora do comum foi que ajudou nesse comportamento do mês de janeiro, exportações recorde de 11 bilhões e 700 milhões de reais. Outro setor que contribuiu para isso foi o de açúcar, né? Esse já vinha mostrando um desempenho altamente positivo ao longo de todo o ano, não só por conta de aumento de volume, mas também de preço bom no mercado internacional, que continua, aliás, nesse início de ano. Então, sobrou muito, a moagem cresceu por conta do estímulo do próprio preço, sobrou muito açúcar para ser embarcado ainda agora em janeiro, e isso explica também esse desempenho aqui, que juntou volume com bom preço, e aí fez com que esse setor subisse 70% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, foram dois setores que puxaram as exportações. Somado, se pegar aqui os últimos 12 meses, que é sempre um índice interessante para acompanhar, nós estamos aí em 168 bilhões de dólares. Isso é um recorde para esse tipo de período também. E também os produtos que puxaram isso foram soja, o próprio açúcar e também o setor de carnes em geral. Carnes que tiveram no conjunto aqui um bom desempenho também por conta de volume, mais de volume do que de preço. Enfim, mais um excelente resultado do agronegócio brasileiro num mês que relativamente é morno na maioria dos anos, que é o mês de janeiro, né, também. E não poderíamos deixar passar aí a morte do empresário Abílio Diniz, um grande nome da economia nacional, um empreendedor, o inventor eu chamaria o inventor do supermercado no Brasil, né? Através do Grupo Pão de Açúcar, que começou com uma padaria do pai ali, na sede do grupo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, próximo ao Parque do Ibirapuera, e aí foi virando essa coisa gigante que é a rede Pão de Açúcar, depois foi vendida para a rede francesa Casino, aí agora retomou as operações, enfim,
O Abílio era uma pessoa arrojada. Nós até comentávamos dele outro dia, quando eu te dei carona. Teve uma passagem um pouquinho conturbada no conselho diretor lá da BRF, uma passagem não muito boa, mas, de qualquer forma, é um grande empreendedor, Abílio Diniz, e um homem que sempre teve aí voltado para se aproximar de governos, né? Teve no governo do PT, teve no governo do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, ajudou, de certa forma, a moldar o que nós temos hoje de platô ou de patamar da economia brasileira, e principalmente da economia varejista, né? Que hoje o Brasil, que tem de atacadões aí, supermercados e mini mercados, é um negócio impressionante o que virou esse sistema de abastecimento. O histórico do Abílio Diniz é um negócio impressionante, né? Mais ou menos acompanhei, inclusive as reportagens que estão saindo sobre ele, né? Ou seja, são vários estágios, carreiras e principalmente todo esse espírito empreendedor que levou à criação desse grupo gigantesco que é o Grupo Pão de Açúcar, né? E ele sempre com esse espírito empreendedor, ele está com 87 anos, se não me engano. 87. Ele continuava empreendendo, continuava empreendendo depois dos 80 anos, que é um exemplo aqui para todos os nossos empresários, né, Tavinho? Então, realmente, é uma grande perda aqui para a economia brasileira, especialmente para o empresariado brasileiro, que sempre foi muito inovador. Você sabe que, por coincidência, ontem à noite eu estava assistindo num desses canais por assinatura uma série dos grandes empreendedores norte-americanos que ajudaram a reconstruir os Estados Unidos e ajudaram os Estados Unidos a vencer a guerra nas duas frentes, na frente europeia contra Hitler e na frente asiática contra o Japão. E são grandes empreendedores de lá que também nós podemos comparar o Abílio Diniz com o daqui. O banqueiro JP Morgan Jr., né, o JP Morgan Jr., o Chrysler, o Dupont por trás, inclusive, Dupont, que era, em princípio, uma indústria produtora de balas e armas, né? Balas. E depois foi chamado pelo presidente Roosevelt de fomentador da morte humana, né? Ficou com essa pecha. E o Roosevelt, durante um período, lançou uma campanha contra esses grandes empresários, foi pré-Segunda Guerra Mundial. E todos eles se sentiram hostilizados, né? O Boeing também, quem inventou a Boeing, enfim, o Henry Ford e o filho do Ford com a aviação, são os grandes empreendedores, entre outros aí, da economia americana. E foram malditos aí pelo presidente Roosevelt no pré-guerra. Quando chegou a guerra, o presidente Roosevelt teve que arregar e pedir para esse pessoal aí, com o dinheiro do JP Morgan, né, que hoje é o Chase, né, o JP Morgan Chase, né, temos que nos unir. Enfim, a política tem dessas faces aí. Mas o Abílio Diniz, acho que assim como Antônio Hermílio e outros grandes empresários, acho que poderia entrar numa história de grandes empresários que ajudaram a moldar o Brasil que nós temos hoje, né? Sem dúvida nenhuma, Dani. Estou plenamente com você. O espírito empreendedor deles se aproxima muito desses grandes nomes do empresariado americano, que, aliás, é bom sempre ressaltar, os Estados Unidos é um negócio impressionante em termos de criação de empreendedores, né? Continua, agora com a nova economia, da tecnologia, Bill Gates, todos esses grandes empresários aqui estão criando coisas novas a todo momento, né? Mais recente, essa questão da inteligência artificial, né? O empresário lá praticamente desconhecido há pouco tempo, agora já se transformou um dos maiores bilionários americanos por conta de uma nova invenção que vai mudar muito o nosso futuro. É uma coisa impressionante esse espírito empreendedor e inovador, né? De alguns americanos que são referência para nós também. Mas certas coisas não mudam nesse nosso querido Brasil, né? Então, você sabe qual é o problema do momento? São muitos, mas eu vou citar. O problema do momento que todo mundo só noticia agora é a dengue. A dengue. Os casos de morte, as cidades que já declararam epidemia, a vacina chegando, pá. Só que a dengue nunca saiu daqui, o mosquito sempre esteve aí e continuou. Esqueceram de acompanhar a dengue, de tomar cuidado com a dengue, chikungunya e aquela outra lá, não sei como é que chama. Esqueceram de tomar cuidado com isso, ficaram atrás da Covid. Enquanto isso, o mosquito da dengue estava aí. Sabe o que não tem no supermercado? Na época da Covid, o que não tinha para você comprar que todo mundo mandava você usar? O que não tinha? Álcool. Né? Ah, sim. Sabe o que não tem agora no supermercado? É um inseticida.
Exatamente. Você chega no supermercado para comprar um tubo de inseticida, não tem. E aí, a hora que aparecer, lembra do álcool quando reapareceu nas prateleiras? E a gente vendendo uma fortuna. Sabe Deus a quanto vai custar? Então, é isso. Os problemas vão e voltam e continuam os mesmos no Brasil. E não vamos falar de futebol, tá bom? Melhor não, né? Melhor não, porque aquele jogo de ontem, meu Deus amado, que fim de jogo. Não acompanhei também, eu estou por fora do futebol de fim de semana. Ah, Tem a não. menor... Aconteceu de tudo, aconteceu de tudo. Daqui a pouquinho tem uma corintiana que vai querer falar alguma coisa comigo antes da previsão do tempo. Silmar, boa semana para você. Se você souber onde tem inseticida, me passa um WhatsApp aí, que o meu lá acabou e as muriçocas estão lá, avançando na minha casa. Combinado, Tavinho. Boa tarde, boa semana para você e toda a equipe aí. Só para não deixar passar batido, coincidência, né? Mas a fuga daqueles dois presos do Presídio de Segurança Máxima em Mossoró aconteceu na madrugada do dia, pós-dia, onde foi feita uma vistoria e se viu que o sistema de segurança não estava funcionando, as câmeras não funcionavam. Será que alguém... Eles ficaram, sabe, será? Está todo mundo aí dizendo que não teve corrupção, não teve. Será? Que coincidência! Na madrugada pós-vistoria, que detecta que o sistema está esborrachado, os dois presos fogem pela porta da frente. Tchau. Alguém passou a vistoria para eles dar uma lidinha antes de... Um passarinho me contou, né? Aquelas coisas. Vamos esperar as apurações. A gente está só brincando aqui, mas é muita coincidência. Abraço, Silmar. Boa semana. Um abraço, boa tarde, até amanhã.